Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Vamos lá para mais uma aula. Então, galera, a gente tínhamos iniciado a nossa aula passada sobre a concepção homeopática do processo de saúde e doença. Hoje continuaremos também, porque ainda nós tínhamos ficado, basicamente, tínhamos abordado algumas moléstias, como no caso era a psora. Então, hoje nós continuaremos com isso. Tá, pessoal? Então, basicamente, a gente vai continuar com a psicose, com a sífilis, luese, o tuberculismo, no caso, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, só lembrando, né, que nós tínhamos falado da psora, hoje nós falamos das outras três que está faltando, né, começando pela a psicose, né, na qual é caracterizada por um paciente que é passivo, lento e regular. Além do mais, também pode pacientes que têm uma certa retenção tóxica, seja, né, de um alimento ou de qualquer tipo de medicamento, ele pode produzir essa psicose. Tá? E não confundamos com psicose, que isso não tem nada a ver, aqui é psicose, tá, pessoal? Só para esclarecer algumas coisas. Assim também esse paciente, ele tem uma certa inadaptação ao ambiente, uma fotofobia, e ele está propenso à formação tumoral, né? Lembrando que a formação tumoral não está muito vinculado com um câncer, tá? Uma formação tumoral vem de um tumor que é um espaço preenchido por um líquido, enfim, por tecidos, é coisa diferente. E esse paciente tem uma tendência obsessiva. As características, os sintomas desse paciente com psicose é a diátese, né? Que é uma moléstia crônica. Assim também tem uma proliferação excessiva dos tecidos, um catarro crônico das mucosas presentes nas vias respiratórias, e essa psicose ela vai piorar ou se agrava após a meia-noite, até o amanhecer. Também outra coisa, o clima, a umidade principalmente, ela agrava essa psicose. Então, o que nós tínhamos falado no caso os sintomas, eles vão se ver agravados, vão piorar. E esses sintomas também vão melhorar quando tem a ingesta de alimentos e bebidas quentes, tá? Agora, os sintomas mentais caracterizam um paciente que tem psicose, que é irritável, colérico, que tem muita desconfiança, é uma pessoa reservada, mentiroso, egoísta, que esquece muito rápido algumas palavras ou frases, no caso, né? E tem uma forma de escrita depressiva, um desejo obsessivo por bebidas alcoólicas, principalmente cervejas. Lembrando que esses sintomas, sejam os físicos como os mentais, eles foram descritos já por Hahnemann nos primeiros estudos dele, tá, pessoal? E os remédios, geralmente, de forma geral, para essa psicose, vai ser baseados tanto em plantas como também em minerais presentes. Por exemplo, né, a silícia, a Rustoxidendron, já que está envolvido, né, com a parte de retenção tóxica, a tuia, tá, o Natrum sulfuricum, né, parecido com o sulfur que tínhamos visto no psora. Tranquilo então, pessoal? Pode ser parecer um pouco diferente do que normalmente a gente vê, né, na concepção alopática da saúde e doença, mas isso aqui, como nós tínhamos falado, já foi testado, tem experimentação, né, parte clínica e também estudos no caso. Agora vamos falar dessa segunda, que são a sífilis luese, ou luetismo também conhecido, no qual esses pacientes eles vão ter um comportamento dominado pela ansiedade, obviamente altamente nervoso, e isso leva a ter uma certa tendência a ter ulcerações, seja no estômago, seja na boca, ulcerações bucais também. As características desse paciente, ele vai ter uma moléstia crônica, que é a diátese, do tipo destrutiva, porque vai gerar lesão, um atraso no desenvolvimento desse paciente, obviamente do crescimento defeituoso que ele vai sofrer,
E essa sífilis ela se agrava ou piora do crepúsculo até meia-noite. Ou também se esse paciente transpira muito, no caso, tá? Ou quando tem aumentos de temperatura. Isso vai agravar mais essa doença. E obviamente, no caso, ele vai melhorar, né, com o aparecimento de erupções e secreções patológicas, no caso, tá, galera? E a sintomatologia mental desse tipo de pacientes que sofrem sífilis e luese são, no caso, eles têm tendências suicidas, depressão, aversão, uma obsessão por carne, eles gostam demais por carne, e uma dificuldade do raciocínio, principalmente, então problemas cognitivos. Quando eu tinha falado agora há pouco dessa obsessão por carne, é aversão, eles passam a rejeitar, eles tendem a ter como um sabor metálico de aço quando eles comem carne, por isso eles passam a ter essa aversão, tá, galera? Não é obsessão, é aversão. E os remédios utilizados pode ser o mercúrio, o luecinum, o argentum nitricum, que muitas vezes são medicamentos que provêm tanto da parte mineral, né? Tem prata e tem ácido nítrico presente, obviamente bem diluído, né? Como qualquer medicamento homeopático, calcária fluórica, nítrico ácido, enfim, isso quando entremos na parte dos insumos ativos com que os medicamentos são fabricados, vamos entender um pouquinho mais sobre esses medicamentos, remédios. Tranquilo, pessoal? Então, agora vamos falar desse último, que é o tuberculinismo, tá? Que é considerado como uma impregnação hereditária, então é uma moléstia crônica também, que também pode ser adquirida por uso de uma toxina, que é a toxina tuberculínica, né? Fora de qualquer comprometimento tuberculoso, né? Ou por extensão, por qualquer agente mórbido de ação similar. Então ele tem, no caso, um certo parecido, né? Ele parece um pouco, no caso, né? Como tínhamos falado, por essa toxina. Esse paciente ele tem um comportamento dominado pelo sentimento. Ele é rápido e irregular, ele tem uma variabilidade, uma imprecisão dos sintomas, ela tem grande tendência ao cansaço, congestão venosa, ele tem processos de desmineralização seríssimos. No caso, ele tem também uma predominância das funções respiratórias. Certo, pessoal? Beleza, então com isso terminaríamos essa parte no caso dessas doenças que nós tínhamos explicado na aula passada, no caso, né, desses agravamentos que tem, tá, galera? Então, assim também vamos falar das constituições. O que é essa constituição? Ah, é a Constituição Política do Brasil? Não, não é não. Quando a gente fala em constituição, é basicamente arquitetura esquelética, que é característica em cada tipo de paciente. Tanto que a gente vai observar diferentes tipos de constituição, de arquitetura, seja esquelética e muscular, de cada pessoa, o qual vai definir a 4 tipos importantes, no caso, tá? Quando a gente fala dessa constituição, como nós tínhamos falado, né? Tem muito a ver com essas características musculares, e vamos encontrar basicamente do tipo carbônico. O que é esse tipo carbônico? Ele é um indivíduo retilíneo, né? Em sua coluna vertebral, que é curta, assim como seus membros e suas extremidades, ele oferece um aspecto quadrado, conforme estamos observando aqui no caso, no exemplo, né, na figurinha, tá, dessa pessoa. Assim mesmo, seus maxilares superiores e inferiores estão em contato estrito e seus dentes são tão largos quanto altos. É outra característica, no caso dessa constituição física desse pessoal que é carbônico. Ele também gosta bastante da ordem e ausência de imprevistos. Eles podem ser, quando tem os problemas, obsessivos e paranoicos, né? Isso falando a nível
no caso psíquico, tá? Beleza, e o próximo vai ser o sulfúrico. O sulfúrico, no caso, falando morfologicamente, essa forma é um sujeito já ponderado, sujeito normal, pode ser colérico, teimoso. O remédio para tratar esse tipo de pode ser sulfuro. E aí vamos ter o fosfórico, entre os quais o fósforo é o protótipo mais notório, e ao contrário um longilíneo, né, como podemos estar observando, o longilíneo, tá? Que mais a gente pode, se os membros são magros e compridos, tá? Ele é sensível, ele tem um intuito adaptável, ele pode ter problemas de ser esquizofrênico, tendência à depressão, é histérico e maníaco depressivo. Obviamente, né, no plano psíquico é um sujeito particularmente sensível, intuitivo, adaptável, como nós tínhamos explicado. E temos para finalizar o fluórico. Já o fluórico é um desarmônico, né, um dismórfico, na verdade. Tá? Sua arquitetura é particularmente assimétrica e suas articulações especialmente flexíveis. Tá? Aí podemos encontrar que ele entende uma parte que ele entende rápido as coisas, ele pode ser imprevisível e paradoxal, ele pode se tornar perverso, no caso, e débil, o que não deve, né, por esse problema, um amante de sensações extraordinárias, conforme a literatura, no caso, né. Tranquilo? Então, pessoal, são as características dessas constituições que formam esses 4 tipos que acabamos de falar. Beleza, então, dando continuidade, a gente já vai falar sobre alguns tipos, sobre as doenças agudas principalmente, né, e as suas classificações, uma coisa bem importante para a gente falar sobre isso. Então, se nós formos falar dessas doenças agudas, que são essas doenças agudas segundo a concepção homeopática? Processos de perturbação da força vital, que determinam moléstias, que completam sua evolução pela cura ou pela morte do paciente, num intervalo de tempo que pode ser um pouco comprido, né, no caso, ou rápido também. Assim também essas doenças agudas, elas têm manifestações súbitas de desequilíbrio da força vital, como nós tínhamos explicado, com causa definida, pode ser de curta duração, eles podem se curar espontaneamente também, né? Mas também pode causar a morte do paciente. No caso, este caso agudo gera mais tensões, até mesmo insuportáveis para o paciente que carrega essas doenças agudas. Tá? A gente vai classificar elas, no caso, como em doenças agudas propriamente ditas, casos agudos. Tá? Dentro das doenças propriamente ditas, vamos ter as individuais, que são geradas por causas nocivas, tá? Por exemplo, traumáticas, indisposições, exacerbações das doenças crônicas. Hahnemann falava, né, doenças crônicas. No caso, as coletivas são as que acometem vários indivíduos ao mesmo tempo. Por exemplo, podem ser esporádicas, epidêmicas, pandêmicas. Já nos casos agudos, na classificação de doenças agudas, casos agudos, temos as agravações homeopáticas, tá? Das doenças crônicas. No caso, aí vamos ter as agravações propriamente ditas, o retorno dos sintomas antigos, as patogenesias e eliminações presentes, tá, galera? Assim mesmo, também os casos agudos podem ser classificados em doenças intermitentes, tá? E dentro delas teremos as alternantes, as intermitentes ou periódicas típicas.
Essas periódicas típicas estão caracterizadas com sintomatologias como se forem febris ou não febris. Assim também tem aquelas que têm febres intermitentes endêmicas. A patogenesia, no caso, é um medicamento por um tempo maior que o necessário, tá? Essas eliminações, que vai também que outro tipo de classificação dessas doenças agudas, é uma energia vital perturbada, que vai provocar mudanças energéticas, funcionais, estruturais, e isso leva a processos fisiopatológicos ou doenças anatomoclínicas, ou entidade nosológica, né, que leva a tendências mórbidas, como tínhamos explicado, mórbidas constitucionais hereditárias ou adquiridas, né? Complexo, né, pessoal? Mas não preocupa não. Então, a cura que vai se dar, no caso, nesse tipo de situações, né, no caso, de acordo com o órgão, é que a cura é efetuada da doença pela remoção da totalidade de sinais de acidentes perceptíveis da doença, no caso. E remove-se ao mesmo tempo a alteração interna do princípio vital a que se deve a doença. Que fatores dificultam a cura? Praticamente são vários, né? Os traumatismos, dentro deles temos a cirurgia, conduta moral do paciente através da psicoterapia, diátese pisórica latente, então tem uma ligação com o pisora que tínhamos falado antes, efeitos alternantes, gênero de vida do indivíduo diferente, tem um regime alimentar desordenado, ele utiliza medicamentos homeopáticos mal preparados que também podem gerar esse problema. Então, e como funcionam esses mecanismos de cura? Obviamente a cura vai ocorrer de cima para baixo. Também pode ocorrer de dentro para fora, do centro para a periferia, de órgãos mais nobres para menos nobres. Já vou explicar o que é esses órgãos nobres e mais nobres. E os sintomas desaparecem na ordem inversa do seu aparecimento, tá? Quando a gente fala dos órgãos mais nobres, pode ser os órgãos vitais, mais vitais para os menos vitais, ou que tem um débito sanguíneo maior, como por exemplo fígado, coração, rim, etc. E outra coisa que acontece nisso aqui, pessoal, é o retorno dos sintomas antigos, como tínhamos falado. Por exemplo, um paciente com VIH, ao ser tratado com o remédio, ele teve uma recidiva de uma artrite reumática que havia tido há 15 anos atrás. Isso quer dizer que teve um retorno de sintomas antigos e os sintomas estão desaparecendo na ordem que apareceram. Então pode acontecer isso também, de que ele vai tratar uma determinada doença e volta a sintomatologia específica de uma doença muito antiga. Então pode acontecer isso. E nós avaliamos isso, galera, através de alguns conceitos que a gente vai falar, como agravação. O que é agravação na homeopatia? É a exacerbação dos sintomas clínicos existentes contidos na patogenesia do medicamento e que ocorre durante a fase inicial da ação do remédio, tá? Então, o que acontece com isso? Então, vai ter um aumento desses sintomas clínicos quando está fazendo uso, né, do medicamento. E isso é nos primeiros dias de ação do remédio. Ele pode se classificar em que essa agravação? Em sintomas que o paciente apresenta na consulta, no caso, ou aparecimento de sinais novos. Esse que é complicado, porque aí você vai ver que vai ter um reaparecimento de sintomas antigos, aí você tem que analisar a patogenesia medicamentosa, entre outros. Assim também tem outro termo muito importante na homeopatia, que é a supressão. O que é essa supressão? É a cura parcial que se dá sem a observância
das direções preceituadas pela lei geral da cura. Então o paciente ele reage sozinho e ele tem uma cura inicial, uma cura parcial, por isso que se chama supressão. Ela também pode ser definida como a inibição, o alívio, o desaparecimento de uma parte dos sintomas. Os procedimentos que essa supressão ela faz são os seguintes: pode ser uma supressão medicamentosa, radioterápica, cirúrgica ou psíquica. Tá? E para terminarmos, tem esse termo também que é a metástase mórbida, tá? Que não tem nada a ver com metástase, né, do tipo de câncer. Essa metástase mórbida é uma nova forma patológica que se desenvolve após uma supressão e que se caracteriza por ser mais profunda, grave do que a anterior. Então, por exemplo, o paciente ele começa a ter asma após a supressão, ou seja, a cura parcial de um eczema. Então ele começa a ter um problema de asma. Então isso é uma metástase mórbida, quer dizer que, no caso, esse desequilíbrio atingiu outro sistema e que levou ao aparecimento dessa asma. Tranquilo, pessoal aí? Sei que são conceitos bem diferentes do que normalmente a gente vê em patologia geral, né? No caso, o que vocês veem em fisiologia. Mas, no caso, isso é uma área da farmácia, como nós tínhamos explicado, e ele é outro pensar, é outro pensamento. Tá, galera? Bom, aqui a referência que eu utilizei, como sempre, o livro de farmácia homeopática do professor Fontes, tá? Como eu falo sempre, né, entra no meu canal para você acessar os vídeos da nossa matéria. Só clicar aqui no nome, né, que estou mostrando aqui, e ele te leva direto. Se você não se inscreveu, se inscreva para você receber as notificações de novas aulas, de novo material. E se cuide, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.